Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo. Essa aqui é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães para a gente falar da cidade, falar dos desafios, das soluções, para a gente conhecer lideranças que fazem a diferença aonde moram, com os vizinhos, com a rua, com a comunidade, enfim, pessoas que têm feito a diferença, sendo inspiração para muita gente. E neste episódio de hoje, a gente vai conversar com alguém que tem um olhar social, alguém que gosta de cuidar de gente. E que bom que ela entendeu que esse é o propósito de vida dela, é o que a gente espera de todo mundo. Por mais que a gente tenha grandes desafios, a gente enfrente dificuldades, problemas, adversidades, é bom saber que a gente tem pessoas, assim como a nossa convidada de hoje, que você vai gostar muito de conhecer, fazendo bem, fazendo e cuidando de pessoas, porque a gente precisa de anjos como esses aqui na cidade de São Bernardo do Campo para nos ajudar a crescer, a se desenvolver e, claro, superar os desafios. É com muito prazer que eu recebo essa minha amiga do coração, uma pessoa que eu tenho aprendido a gostar, a respeitar, convivendo todos os dias, ela que acredita que há uma esperança e que a gente vai viver dias melhores. Eu quero apresentar a vocês e dizer, seja muito bem-vinda aos estúdios do Caminhos da Cidade de São Bernardo do Campo, minha amiga Josi. Muito seja bem-vinda, obrigada. toca aqui na minha mão. Obrigado por ter vindo, ter topado Obrigada a você esse pelo desafio, superar aí a vergonha de estar com a gente hoje gravando esse episódio do nosso podcast do Caminhos da Cidade. Josi, a gente está aqui e antes de qualquer coisa eu queria dizer o quanto eu sou grato pela sua vida, pela sua disponibilidade, por essa parceria e amizade. Seja bem-vinda, Josi. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigado por estar acompanhando eu e a Rose nos nossos movimentos, nas nossas tentativas, né, de tentar ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Muito legal, isso é muito bacana. E que legal que você comentou sobre a Rose. Ela esteve conosco aqui em um dos episódios, falou da história de vida dela. E é muito legal que vocês trabalham juntas fazendo exatamente isso, o bem ao próximo. Sim. Josi, a gente está aqui e essa é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães. A Fundação Ulisses Guimarães ela tem um slogan ou um mantra, enfim. A gente diz que a educação ela liberta. E a gente entende a educação como essa ferramenta de transformação social. Por isso que a Fundação, naquilo que cabe a ela, que é formular políticas públicas, pensar políticas públicas, pensar as cidades, para a gente oferecer aos gestores públicos os caminhos. A gente aponta um caminho. A gente entende que a educação é esse pilar fundamental. E a gente fala da educação do futuro. Como é que serão as escolas? Como é que será a educação no futuro? O que a gente vai prover? O que a gente vai oferecer a essa geração que está vindo multiconectada? Como é que a gente pensa a educação do futuro? Como é que a educação ela pode ser uma ferramenta de inclusão produtiva? Ou seja, eu vou para a escola, eu vou estudar, mas isso vai servir para quê? Como é que a gente vai inserir essa geração no mercado de trabalho? E qual será esse mercado de trabalho? Como é que a gente prepara essa geração para os desafios que estão por vir? E a educação como ferramenta de cultura de paz. Como é que as escolas, os equipamentos da educação podem servir para os territórios como um local de cultura de paz, para a gente construir um ambiente mais saudável, mais seguro, um ambiente de pertencimento. É nisso que a Fundação acredita. Por quê, Josi? Porque a gente tem desigualdades sociais. A desigualdade ela é uma realidade. Mas como que a gente combate essas desigualdades? Gerando uma igualdade de oportunidades. É nisso que a Fundação Ulisses Guimarães acredita. Porque a gente entende que a coisa pública, ou seja, a praça, a escola, a UBS, a UPA, os equipamentos públicos, eles, num conceito popular, a gente entende que não é de ninguém. E aí a gente não cuida. Mas é o contrário. A praça é minha, ela é sua, ela é de vocês que nos acompanham. A gente tem que ter uma mudança de mentalidade, porque a praça ela é nossa, o equipamento público é nosso. Temos que aprender a cuidar, né? Exato. É do ambiente onde moramos. Exatamente. Acaba sendo uma reconstrução de pensamentos para a gente Exato. tentar colocar na cabeça de cada um que não é porque o Estado fez, a prefeitura fez, Isso. que é do Estado. É nosso, É do vem do nossos nosso impostos. Exatamente. É do nosso dinheiro suado todo mês, que acaba sendo descontado do nosso salário, que não é pouco. Exato. O desconto, porque o salário não condiz com o que trabalhamos. E a gente paga diversos impostos. Aí
a pergunta que eu te faço. Você, Josi, na sua casa, você joga lixo no chão? Você picha a parede? Você suja as coisas e não limpa? Não, lá você organiza, certo? Temos que Você ser deixa organizado. limpo. Porque quando eu piso fora de casa, eu sujo a rua, eu sujo a praça, eu vou lá e cometo, né, zoo tudo que tem lá. Por quê? Que a coisa pública ela tem essa característica de não ser de ninguém, sendo que ela é nossa. E a fundação vem com esse objetivo, com essa missão. Como é que eu mudo a mentalidade das pessoas, a visão sobre a questão pública, para que a gente tenha mais cuidado, a gente cuide do território. Um pouquinho, eu acredito que seria que vem de dentro de casa, né? Do berço. E outra também da escola. Eu lembro que no meu 5º ano ainda da escola, com a professora Fátima. Olha, de marcou, Assis, eu sempre tive comigo a agonia de jogar os papéis no chão. Olha. Aí eu lembro que, tipo, quando chegava em casa, minha mãe sempre reclamava que ia lavar roupa, a calça cheia de papel. Porque você guarda no... Porque você vai olhar, não tem uma lixeira, não tem um lugar pra você jogar. Aí eu sempre guardei até hoje. Isso é uma mania minha. Um chiclete que eu chupo, eu coloco se eu tiver com bolsa que eu não gosto. Eu coloco dentro da bolsa. Se eu não tiver com bolsa, eu coloco dentro do bolso da calça. Já pra Você não não jogar joga no chão. eu não consigo. É uma Olha só coisa que minha legal, meu. de infância. E se todos pensássemos assim, eu acho que a cidade seria muito mais limpa. Principalmente em questões de bairros que são mais... Como que eu posso dizer? Bairros que são mais humildes, Sim, independente, periféricos e tudo mais. O bairro onde eu moro é uma maravilha. Eu amo lá, nasci, fui criada lá. Que legal. Quando eu era criança, lá o córrego passava na frente de casa. Eu caí quantas vezes no córrego, tinha um vizinho que vivia puxando meu cabelo, me jogava dentro do córrego de esgoto. Eu apanhava e ainda tomava banho gelado. Olha porque só. Porque o menino fazia isso comigo, porque minha mãe falava que eu deixava com a cabeça. E as pessoas têm a mania de, porque tá aberto o córrego, vou jogar o lixo. Joga lá. Joga o lixo lá. A mania, porque tem aquelas bocas de bueiro, tá ali, gente, é pra escoar água. Pelo amor de Deus, é água que é pra passar ali. Porque se você joga comida, sujeira, lixo, quando vai pegar e vai chover, aquelas chuvas fervorosas Exato. que acontecem principalmente na época de verão, Vai entupir. Aí vai alagar. alaga. E sem contar os insetos terríveis, umas baratas terríveis, sem contar no bairro onde eu moro, tá tendo muita infestação de ratos. Olha e não só. são poucos. Até um rapaz tinha comentado comigo se não teria como entrando em contato com a prefeitura para estar fazendo uma dedetização. Porque Importantíssimo isso. por mais que tenha forro, por mais que tenha gesso, por mais que a laje às vezes seja com isopor, os bichos vão lá, eles não querem saber. Eles conseguem furar buraco para entrar dentro das casas. Meu Deus. E isso é um risco sanitário imenso e perigoso para a sociedade. Então, se tem alguém da prefeitura de olho, por favor, dá uma atençãozinha para esse caso, que é um caso de... E qual que é o bairro? Já fala aí. Bairro Capelinha, Bairro Riacho Grande, Capelinha, próximo ao Riacho Grande. Estação Alto da Serra. Quem tá aí no poder, por favor, dá uma forcinha lá, vai procurar saber com os moradores que tá muito crítica a situação de sanitização, principalmente com ratos. Nossa, aí ó, já fica o recado, já começamos aqui deixando o recado, hein, Josi? A gente costuma, toda edição, começar com uma conversa e um bate-papo simples, mas com uma pergunta. Queria muito que você se apresentasse pra galera respondendo. Quem é a Josi? A Josi, eu sou mãe de 2 crianças lindas, uma moça de 15 anos, Sabrina, e o Vinícius, um pimenta de 2 anos e 11 meses, que agora vai fazer 3 anos em maio. Eu sou muito comunicativa. Às vezes eu gosto muito de estar no meu canto, mas pelo meu jeito, desde criança, de ser comunicativa, eu sempre gostei de, às vezes, vamos dizer, se intrometer na vida das pessoas em questão de procurar saber o que a pessoa precisa para poder tentar ajudar. Às vezes, nos bairros distantes, assim como o Capelinha, o bairro do Cocaia, os bairros do Pós-Balsa, são bairros super distantes da cidade, do centro da cidade de São Bernardo, né? Sim. Às vezes, por não chegar ajuda pública da prefeitura e tudo mais, as pessoas passam por necessidades.
sejam elas por necessidades básicas, como uma despesa, alimento, acesso à saúde, principalmente cadeiras de roda, cadeiras de banho, cama hospitalar. Às vezes até mesmo vestimentas, né? Olha. E tem muitas pessoas que, por incrível que pareça, quando a gente está na nossa casa, a gente não acha que existe pessoas que têm necessidade. E existem muitas pessoas, muitas mesmo, com muitas necessidades. Às vezes, por olhar no bairro e ver as pessoas passeando, sorrindo, brincando, Sim. escutando uma música, se divertindo, não sabe o que a pessoa passa dentro da casa delas, né? E eu me recordo, quando criança, que minha mãe, quando meu pai a deixou comigo e com meus 3 irmãos, uma mais velha e os outros 2 mais novos, eu lembro que minha mãe passou muita necessidade. Porém, minha mãe nunca deixou, tipo, de tentar lutar para tentar trazer o pão de cada dia e pagava aluguel para sustentar nós 4, né? Eu tenho. E nessa época, eu lembro que tinha muitas ajudas do pessoal do bairro, tinha muitas ajudas de pessoas dos mercadinhos próximos. Ela trabalhou no mercadinho lá do bairro, que é o mercadinho baratinho da Dona Ana. Eu cheguei a trabalhar depois de adulta, quando eu passei por uma certa dificuldade com a minha filha, já pagava aluguel com ela. Eu trabalhei por lá um bom tempo. Nossa. E eu acho que a gente procurando olhar com mais diversidade para situações do próximo, sem olhar assim só para nós mesmos e procurar às vezes o que aquela pessoa está precisando. Será que eu posso ajudar? Não vai procurar saber da vida da pessoa só para tomar conta para sair falando da vida dos outros. Isso é muito feio. Mas se você procurar, às vezes dentro da sua casa, você tem coisas que você não usa. Muitas coisas. Mulheres têm mania, homens, eu acho que não muito, né? Mas tem alguns acumuladores que eu conheço. Você procurar, às vezes, aquela roupa, aquele sapato que você não usa. Ai, mas tá bom, mas eu vou usar outra hora. Você procurar um vizinho e olhar para aquela roupa lá, eu não tô usando, mas pode servir pro seu vizinho. Claro. Pode servir muito também para associações que fazem benefícios sem... Faz bazar, faz brechó. Fazem brechó, fazem até mesmo doação. Você pode procurar um sapato, uma bolsa, uma roupa que você não usa, roupa de cama. Tudo que você colocar em um bazar pode ajudar alguém. Vai ajudar. Não pode, vai ajudar com certeza. Porque às vezes não é nem na venda para poder comprar um alimento. Mas às vezes chega uma família de outro estado, dos estados do Nordeste, o pessoal vem demais. Minha mãe e meu pai são nordestinos. Sim. Vieram do Nordeste novos, muito jovens, e tiveram ajuda de muitas pessoas aqui em São Bernardo do Campo. Tanto que até hoje o nosso maior vínculo é aqui. E você pegando e você tirando o que você não usa, levando para um bazar, para um brechó, levando para alguém, não precisa nem ser para bazar ou brechó, você vai estar ajudando muitas pessoas. Às vezes a gente fala de questão política, que o prefeito não faz, que o vereador não faz, que o governo não faz, porém a gente mesmo tem a capacidade de pegar e estender a mão pro próximo e fazer, porque se eles não fazem, aí é paciência, né? Sim. Porque temos que ter muita paciência com o órgão público hoje em dia e com os políticos. Porém, nós podemos, eu me sinto no dever, por mais que não seja obrigação minha, para mim de pegar e estender a mão, se eu posso pegar e conseguir uma fralda geriátrica para poder ajudar meu vizinho, não seja meu vizinho, mas seja vizinho de outra pessoa, de outro bairro, sim. Eu vou ajudar, se eu puder, se eu tiver o vínculo, o Bruno, por favor, tô precisando de uma doação, cara, de fralda, de leite, de suplemento alimentar, de uma cadeira de roda, de uma cadeira de banho, de uma cama hospitalar. Bruno, por favor, tem alguém lá no hospital que está passando por uma situação crítica e não está conseguindo atendimento. Se você tem um vínculo com alguém assim que possa estar solicitando, que possa estar vendo no meio dos seus amigos também, você às vezes pode não ter, mas você conhece alguém que tem. E isso se chama corrente do bem. Através dessa corrente, um vai levando para o outro a quem está necessitado. E isso que temos, eu acho que temos o dever de fazer. Até porque quando você é atingido de forma tão positiva, você também depois pode falar, eu já passei por isso, agora deixa eu contribuir. Sim. Eu quero poder ofertar isso para alguém. E aí, Josi, eu queria saber com você o seguinte, você é super jovem, mãe de 2 filhos, mora no Capelinha, lá no Riacho Grande,
Mas aonde que foi o momento em que a Josi falou, cara, chega, eu sei que eu tenho meus desafios, mas onde foi a virada de chave para falar assim, eu vou cuidar dos outros? A virada maior de chave na minha vida foi a ligação com a dona Rose. É? Ela pegou e falou, Josi, eu tô com um problema muito sério. Eu tô precisando fazer o bazar, só que eu não tenho onde estar fazendo. Dona Rose, não me mete de problema, por favor. Eu falei, olha, eu moro de aluguel, né? Eu vou conversar com meu marido, vou conversar com o dono da casa. Se eles liberarem pra mim estar fazendo o bazar aqui no espaço, aí eu vou fazer. Que tinha um quintal, alguma coisa? Um quintal normal, quintal de casa mesmo. Não tem garagem, quintal, na frente da porta de casa. Certo. Aí ela pegou e falou, conversa. Mas se não der, tudo bem. Eu conversei com o dono da casa. Não, pô, eles gostaram da ideia. Meu marido, você que sabe, né? Marido, desse jeito, você que sabe. Você vai conseguir? Você vai conciliar? Que tem filho, tem casa, tem marido, tem os serviços que eu faço para poder trazer uma renda extra para dentro de casa. Aí ele falou, se você conseguir, né? Aí já é um problema seu. Aí da primeira vez que pegou e chegou as coisas, eu falei, Jesus Cristo, onde que eu me meti? Eu falei, não. Chegou um monte de coisa. Muita coisa. Eu falei, Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E no final dá tudo certo. Se você tiver um coração, se você tiver uma mentalidade que você tá fazendo não é pra você, é pro próximo, vai fazer o bem, você não vai olhar pra quem você tá fazendo, dá tudo certo. É muito trabalhoso, acaba sendo. Mas, tipo, é um trabalho que quando você vê que você conseguiu levar uma cesta básica para quem realmente está necessitado, que você conseguiu levar uma vestimenta para uma criança que, no frio, não tem aquela calça mais grossinha, não tem aquela blusa mais grossinha, que você conseguiu uma cadeira de roda, uma cadeira de banho. Outro dia a gente conseguiu, sem querer, uma cama hospitalar. Uau! Foi para uma pessoa que a gente não conhece, porém, a pessoa que foi retirar tinha um vínculo dentro do bairro. Uma pessoa de dentro do bairro, que é um colega meu, foi buscar, ele falou, é você? Eu falei, eu acho que é. Eu falei, é você mesmo. Eu falei, nossa, tipo, fazia muito tempo que eu não via. Mas, tipo, a gente vê do mesmo bairro, por uma causa boa, tipo, tem um vínculo. Então, legal, essa corrente do bem, eu acho que é necessária em qualquer lugar. Mas, Josi, antes desse bazar com a Dona Rose, você já tinha essa postura de ajudar as pessoas? Ou foi a partir disso que aconteceu, assim, essa mudança de chave? Desde criança, eu sempre tive... Eu acho que pelas dificuldades que eu passei com a minha família, eu sempre tive a necessidade de pensar... um dia eu vou ter condições de poder fazer o que fizeram por mim. Porque legal, tiveram muitas mãos que fizeram por mim. E que fizeram pela minha família. Então, isso, tipo, cresceu dentro do meu coração. E eu gostaria que crescesse dentro do coração de cada um. Essa paixão, sabe? De ajudar o próximo. Porque, por mais que você não tenha ganho, o que você ganha é um sorriso. O que você ganha é o conforto de saber que a pessoa vai ter um dia melhor por uma coisa que você fez. Isso que é muito legal te ouvir falar isso, sabe? Porque é exatamente essa a mentalidade. Não tem problema você passar por dificuldades. Não é vergonha para ninguém. Não é não é algo ruim. Você vai passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, nós vamos enfrentar desafios. Mas que bom que existem pessoas como a Josi, como a Rose, como o Renan, como a doutora Zilmara, como outras pessoas que tem, o Wanderson que participa com a gente, que, cara, coloca assim, chega, eu sei que eu preciso também, mas eu tenho relacionamentos, conexões que vão me ajudar a resolver o problema, não só o meu, mas o de um todo. Porque por mais que a gente faça isso, claro, visando o sorriso, visando o bem-estar, é saber o seguinte, como eu, Bruno, penso. Se eu posso participar desse movimento do bem, dessa corrente do bem, fazendo a diferença na vida de algumas pessoas, sendo inspiração para essas pessoas, e elas forem impactadas de uma forma tão positiva, eu, Bruno, quero acreditar que quando elas estiverem numa outra situação de vida, numa situação de vida melhor, elas vão devolver isso também. E essa corrente ela vai ser interminável. A gente vai ver essa onda rolando o tempo todo. E é isso que isso que eu fico feliz quando escuto uma pessoa como você falando isso.
que mesmo quem tá vendo pode dizer, não, mas é que a Josi é multimilionária, ela tá ajudando todo mundo. Cara, não, Deus Josi, abençoe. eu sou uma pessoa comum, você é uma pessoa comum, Sim. a gente tá buscando o nosso espaço para, claro, crescer profissionalmente, crescer financeiramente, mas o nosso crescer, ele tá ligado ao nosso contribuir. Sim. Essas duas precisam crescer juntas para a gente transformar o bairro onde a gente mora, a comunidade onde a gente mora. E aí, quando eu escuto a sua história, e aí eu queria saber, e por curiosidade, como é que foi esse bazar? Foi de roupa? Como é que foi esse bazar aí que você fez com a Dona Rosa, essa primeira experiência, assim? Gente, foi um bazar com muitas roupas, diversidade de roupas, sapatos, brinquedos, inclusive. Aí, na parte dos Mas brinquedos... vocês foram doando ou Na tinha parte uma do troca? brinquedo, nós não fomos vender, né? Porque é uma coisa de criança. Sim. A gente tem muito isso. É a parte de roupa adulto, calçado adulto, a gente faz o valor de, no máximo, R$5. É só para arrecadar mesmo, para virar cesta básica. Para virar uma cesta básica, para Olha virar que uma, legal, para virar uma ajuda de custo, às vezes que a gente precisa retirar uma doação, querendo ou não, acaba sendo caro o carreto, porque como Claro. nós não temos ajuda financeira de Sim. nada e precisamos retirar, às vezes, no centro de São Bernardo, no Riacho Grande, o mínimo de um carreto é R$60. Da onde vai tirar esse dinheiro? É, exatamente. Aí a gente prega e faz o bazar, vende o calçado, uma calça. E outra, que além disso, de vender, a gente pensa assim, eu penso particularmente que não é só ajudar as pessoas que estão recebendo a cesta, nem que estão recebendo as roupas. Tem muitas pessoas que, por morar, hoje em dia, até as pessoas que têm condições, né? Vão em bazares. Gente, a gente tem que parar de ter discriminação com bazar e brechó. É uma coisa que é hoje usada até por gente que tem muita condição. Tem um brechó em São Bernardo, não fazendo merchan, porque eu não conheço, mas é que eu passei e vi, e aí minha esposa comentou, nossa, olha, em São Bernardo tem agora o brechó chique, que são roupas de marca e etc. Eu falei, nossa, eu não conhecia. Por um valor que cabe no bolso. Exatamente. E essa parte de caber no bolso é maravilhosa, porque eu mesmo, quando chega alguma coisa lá no bazar, Dona Rose, é meu. Pode deixar que vai me servir certinho. E não é por questão de ser... Você é pobre, você é miserável, você compra no bazar, você compra no brechó. Não, gente. Não. É questão de... Você é assalariado. Você paga um aluguel. Até quem tem casa própria mesmo. Sim. Você vai pegar e você vai tirar da sua renda familiar R$200 para comprar uma blusa de frio? Você não vai. Você chega no brechó lá, R$5 somente. Olha só. Uma blusa de moletom. E tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Precisa vencer preconceitos. Sem preconceito, por favor. Agora você tá no Capelinha. E você vive a cidade de São Bernardo do Campo desde que nasceu. Você viu os avanços do bairro. Você viu o que melhorou, o que ainda não melhorou, o que precisa melhorar. A cidade de São Bernardo do Campo, ela avançou muito nesses últimos 8 anos. A gente sabe que precisa continuar olhando para frente e a gente está aqui para discutir cidade. Eu queria que você trouxesse esse seu olhar, porque é nítido que a sua vocação, a sua missão, o seu propósito é cuidar de gente. E que bom que existem pessoas como você e a Rose e tantas outras. Mas hoje, a Josi, quando olha para o Capelinha, olha para o Riacho Grande, quais são as principais dores que você vê, os principais desafios, os problemas mesmo reais, assim? Fora esse que você já comentou, da dedetização, da questão de saneamento. O que mais você vê como problemas reais lá? Os problemas reais. No bairro Capelinha, estava tendo um grande problema da água, né? Chegar na casa das pessoas. Explica isso daí. Isso é bom saber. Teve um poço artesiano que foi feito... começou na época do ano de 2012, a Sabesp entrou, fez a tubulação e tudo. Aí fez um poço no bairro do lado, que é o bairro do Cocaia. Certo. Porém, o suprimento de água pro bairro do Cocaia e pro bairro do Capelinha começou a ser meio escasso. Por quê? O bairro do Capelinha, depois da reabilitação, que a habitação entrou, os órgãos públicos entraram, fizeram vários apartamentos, fizeram mais moradias, vieram muitas pessoas de fora. Então, cresceu muito mais a população do bairro, que era muito pequena, todo mundo se conhecia. Hoje em dia tem gente que eu olho lá, eu não conheço, não sei o nome. Isso que é um bairro pequeno. Aí, o que aconteceu? Com o crescimento de pessoas, de população no bairro, não acompanhou a quantidade de água que era gerada. Aí, graças a Deus,
temos muitas pessoas boas no Capelinha, Que juntamente com o Gilcimar da CUFA, o William, que era morador do bairro, ele juntamente com o Lucas Ferreira, que hoje é vereador, Isso. correram muito atrás e eles conseguiram que fosse furado agora. Foi, acho que semana retrasada, foi furado o posto novo de, acho que 250 metros, através de vínculos que já tinha no bairro, o William e o Gilcimar da CUFA, e o William, que trabalha com o Lucas Ferreira, conseguiram correr atrás e conseguir com que furassem o poço. E agora está sendo reconstruído uma nova estrutura para atender a grande demanda Do bairro hoje, da população que tem de lá. moradores. Que Porque legal, cara. estava sendo muito difícil. Tinha gente que passava de 3 a 4, 5 dias sem um pingo de água, nem para beber. Aí tinha que ficar comprando galões Então agora de água. furou o poço e aí vão construir a infra para poder ter água agora para mais gente. Agora vai Para ter. não ter 5 dias sem água e Não. etc. Lavar Puxa, que roupa, legal, a mulher meu. brigar com o filho. Sai do banho que a água vai acabar. Olha só, meu. E é Acabar muito com esse legal problema. ouvir você comentando isso, porque a galera ela acaba se unindo e se reunindo para resolver. O Lucas é um cara que eu gosto, respeito, é meu amigo. Fico muito feliz quando a gente vê uma geração nova ocupando esses espaços de poder e se colocando em ação de forma diferente. Porque a gente precisa disso. A gente precisa oxigenar a política da cidade. A gente precisa de novos quadros. A gente precisa de gente mais preparada, com uma mentalidade diferente. Alguém que coloque e pise no barro Uma de verdade. geração nova, né? Veja a real necessidade da galera, se compadeça, se sensibilize. Não dá pra gente imaginar mais uma cidade como São Bernardo do Campo com essas deficiências. Como é que a gente resolve? Resolve se a gente colocar a mão na massa, se fizer presente diante da situação e reunindo forças, independente de que se vai ter acesso, se vai vencer as eleições, se não vai, se vai ter voto, se não vai. Independente de partido. Independente de ideologias partidárias, a questão aqui é a cidade. É como é que a gente resolve os problemas reais. As ideologias partidárias, elas nos extremos só nos afastam. É como se fosse um cabo de guerra. Puxa de um lado, eu puxo de outro, até essa corda estourar. Mas eu que tô lá sem água, eu não tô vendo a coisa se resolver. Não tá sendo suprido. A gente precisa de um ponto de equilíbrio, que bom. E aqui quero deixar um abração pro Lucas, para todo mundo que ajudou a construir essa solução, porque é disso que a gente precisa, de pessoas que tenham essa posição de centro, de equilíbrio, para resolver os problemas reais, para que as pessoas elas possam ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente fala de política pública, a gente tem que falar disso. A gente faz política pública, a gente discute política pública, a gente formula as políticas públicas para que você aí na ponta tenha uma melhor qualidade de vida. A política ela não pode ser uma ferramenta que atrapalhe a vida das pessoas. A política ela tem que ser uma ferramenta de transformação social. E que bom que vocês se reuniram para fazer isso dar certo, e que bom que o Lucas se fez presente para ajudar, porque é isso que a gente precisa, de uma geração nova que ocupe esses espaços para fazer as coisas de forma diferente. E agora não vai ter falta de água. Em breve, em breve, a galera vai ter acesso total. Sim. E a partir daí as coisas elas mudam. Mudam completamente. E o que mais que você vê assim? Outro caso que eu até cheguei a conversar Porque lá no bairro você acaba brigando com o pessoal, né? A gente evita muito, né? Porque eu sou pequenininha, acompanhar, não tô muito afim, nunca fiz uma... Não, mas brigar nas ideias. Mas pra debater a gente é bom, faz bem. Isso é política. Debater e tentar procurar e achar a solução. Isso é política. Aí você constrói consenso. Não ficar brigando. Não é porque, fulano tá apoiando não sei quem, fulano tá apoiando... Gente, eu não quero saber de, você tá apoiando o Lucas Ferreira... Não vou falar com você. Você tá apoiando o Bruno Gabriel, não vou falar com você. Você tá apoiando o Dudu Battistini, não vou falar com você. Vamos se reunir e vamos apoiar sim, porque nós precisamos de pessoas como o Bruno Gabriel, nós precisamos como o Lucas Ferreira, nós precisamos de gente como o Dudu Battistini para somar na nossa comunidade. Para fazer a diferença. Exato. Nós precisamos tirar o velho que nunca fez e colocar o novo, com novos ideais, com novas estruturas, energia, com novos pensamentos, e não só com pensamentos, mas com ações que façam, que causem uma reação, que faça o dia do outro diferente. Até porque nós nunca seremos unanimidade em lugar nenhum. Então, quer dizer, por mais que nós sejamos diferentes, por mais que nós tenhamos
ideologias diferentes. Eu sempre costumo dizer isso, Josi. Se for pra gente sentar para conversar, vamos ver qual que é o nosso ponto de convergência, o que a gente tem em comum. Se a gente começar a dialogar por aquilo que a gente tem em comum, depois a gente vai ampliando a discussão para o que a gente diverge, o que é diferente. Porque se eu sentar com você já dizendo sobre as nossas diferenças, o nosso debate vai ser só de tensão. Eu puxo um para um lado, você puxa para o outro, e o que a gente constrói? Solução nenhuma. Quando a gente reúne todo mundo por um ponto comum, que era a questão da água, a gente encontra a solução. E aí o benefício é para quem? É para a cidade. E aí, claro, os frutos eleitorais eles vão acontecer. Mas o importante é resolver problemas. É isso que a gente precisa. Sim. E aí quando a Josi olha para o Riacho, olha para o Capelinha, olha para São Bernardo do Campo, olhando para frente, o que você acha que São Bernardo pode avançar ainda, hein, Josi? Muito na saúde, né? Na saúde? Na saúde, na educação. Na Saúde, segurança também, né? Porque eu acredito assim, uma coisa leva a outra. Se começarmos a ter uma educação melhor, que eu vi no outro podcast que você fez, a educação para as pessoas que são de classe baixa, que é a educação pública. Sim. É muito abaixo de uma educação que é paga Escola particular. de uma escola particular. É isso. Qual a diferença de pessoas para pessoas? Só porque a pessoa tem dinheiro, ela tem direito a saber, a entender melhor? E a pessoa que não tem uma condição, porém, essa pessoa que não tem muita condição é que paga o superfaturamento político, ela tem mais direito do que uma escola particular e de pegar e conhecer, de colocar os seus filhos e ter um conhecimento melhor sobre as coisas, de ter um filho que saiba falar não somente o português correto, mas que tenha direito a falar um espanhol, um inglês, que hoje em dia é super preciso para entrar numa empresa melhor. Hoje em dia, as escolas são colocadas como período integral. Na região mesmo do Riacho Grande, as crianças ficam no período integral a troco de quê? Passa o dia todo na escola, mal tem aula, porque a maioria das aulas são vagas, aí ficam brincando, ficam bagunçando, sendo que o poder público teria como pegar e colocar, olha, gente, vamos colocar nem que seja 2 vezes por semana, uma aula de inglês melhorada, não o inglês superficial que é dado pelos professores, que eu tenho super respeito, porque eles ensinam e muito. Porém, colocar um dia, vamos colocar um espanhol, vamos colocar o pessoal que já vai entrar pro ensino médio, vamos colocar eles para começar a aprender algum benefício no ramo empregador. Sim. Vamos colocar eles para fazer um curso. Aprender um ofício. Aprender um ofício. É isso. E são coisas que, tipo, não vai tirar o dinheiro do órgão público, mas vai pegar e vai colocar a demanda maior. Quando entrar num serviço, a pessoa vai entrar já com 17 anos, poxa, você sabe melhor, isso? Fazendo as Conheço. coisas De que escola que você é? Ah, escola Antônio Caputo, que é lá da região do Riacho. Nossa, lá eles ensinam isso. Vai começar a ser agregado melhoras. Tipo, pessoas vão querer morar mais na região porque tem uma escola melhor. Claro. E é isso que a gente precisa, que você comentou, e é bom lembrar. A diferença da escola pública para a escola particular é muito gritante. Mas não pode ser só uma questão de investimento, é como investir. É claro que se esse menino aqui tem acesso a muito conhecimento, ele vai ser muito mais competitivo no mercado de trabalho para acessar outros espaços do que esse que não tem. Aí esse vai viver no subemprego por causa da falta de qualidade na educação e esse aqui vai vencer e vai ocupar outros espaços, vai continuar com uma qualidade de vida gigantesca em detrimento desse. Tem um amigo meu chamado Diego Cabral, e ele é de Santo André, um moleque brilhante, um jovem brilhante. E ele criou um negócio que eu achei muito legal. Ele veio, o sonho dele era ser jogador de futebol, Josi. E aí ele viu que no futebol talvez não seria o caminho, ele falou, cara, vou estudar. Moleque muito inteligente. E aí, dos estudos, e como ele era da periferia de Santo André, ele falou, cara, a gente tem que criar alguma coisa para valorizar os quadros da periferia. Porque ele, a partir do estudo, teve uma bolsa de estudo na faculdade, teve uma chance de participar de uma entrevista de emprego na Avenida Faria Lima, de São Paulo, onde ficam os bancos, os fundos de investimento, passou na entrevista e começou a trabalhar lá. Então, um cara da periferia de Santo André foi trabalhar na Avenida Faria Lima de São Paulo. Um negócio que teve uma chance de teve crescer. Uma chance pela educação. Na escola pública, mas ele foi aplicado, começou a ler, começou a estudar, ele viu que esse era o caminho.
O que ele fez? Ele falou, cara, mas quantos amigos meus da mesma escola, talvez com mais potencial do que eu, não tiveram essa chance? Olha o que ele fez, Josi. Ele criou uma startup chamada RH Favela, para dar oportunidade para os alunos e jovens da periferia das cidades para acessar vagas de emprego em bancos, em grandes fundos, ou seja, um cara que veio da periferia. Criou oportunidade para dentro da onde cara, um monte de oportunidades. Precisamos de pessoas assim. É disso que a gente precisa. Para somar e multiplicar ideias boas. O que ele está fazendo? Combatendo desigualdades. É isso que ele está sendo uma ferramenta do combate à desigualdades, porque enquanto a escola pública não tiver essa qualidade, esse jovem aqui vai ter muita dificuldade de acesso. É por isso que a gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa mudar algumas coisas na educação, no formato, e a gente tem assistido um esforço gigantesco dos professores, das professoras, Sim. das coordenadoras, diretoras. E sozinho eles não conseguem. Eles fazem, eles têm entregado o melhor que eles podem. Literalmente de uma ajuda do poder público, de para que deixar as crianças, os adolescentes, das 7 da manhã até as 4 da tarde sem fazer nada, sendo que a gente pode pegar e usar esse tempo que eles têm para fazer crescer um grande homem num serviço mulher, bom, uma grande mulher, para não julgando nem subjugando, uma mulher que vai pegar assim como eu, que pegou e não teve estudo direito. O que aconteceu? Vai se tornar uma dona de casa? Não. Vamos criar homens e mulheres de negócios, Sim. homens e mulheres empresários, homens e mulheres que possam ter um futuro melhor e dar um futuro melhor para a sociedade. E que possam olhar para a cidade, para a sociedade e contribuir, como Sim, você tem fazer feito. A diferença. Exato. Josi, papo bom. É papo que passa rápido demais. Meu, a gente já estourou o tempo aqui do nosso podcast, mas foi muito bom poder te escutar, ouvir de você, dessa liderança do Capelinha, do Riacho, essa sua consciência social, esse seu olhar de cuidar das pessoas. Eu queria muito, de verdade, agradecer de novo por você ter topado vir aqui e ter falado. Tava com vergonha no primeiro minuto, mas depois soltou o verbo. Foi muito legal, muito obrigado mesmo te conhecer melhor. Muito. E eu queria muito te pedir para você, olhando para aquela câmera, que você deixasse uma mensagem final para mulheres que, assim como a Josi, são mães, são esposas, são donas de casa, são empreendedoras, têm esse olhar social, querem o bem da rua, do quarteirão, do bairro, da comunidade. Queria que você deixasse uma mensagem de motivação, de inspiração para essas mulheres, porque dá para fazer diferente, a gente pode fazer mais, há uma esperança. Por isso, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Deixa a sua mensagem final pro pessoal. Gostaria de dizer para você, mulher, que acha que ficar só dentro de casa, que não tem valor você cuidar do seu filho, da sua casa, que muitas das vezes eu aposto que você escuta, mas fulana só fica dentro de casa, não faz nada. Você faz muito, porque uma mulher que pega e cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua casa e trata todos bem, essa é uma mulher muito valorosa nos olhos de Deus, por mais que não seja aos olhos dos homens. Então, eu gostaria de dizer, você tem o valor. E se você tiver a chance, a oportunidade de pegar e aproveitar os cursos que estão tendo pela prefeitura, pelo pessoal que o Bruno está postando direto, você tiver uma oportunidade de fazer esses cursos online gratuito, tenta também, porque isso vai acarrentar não só na sua carreira profissional, mas vai acarrentar na sua mente e no seu coração. Tá bom? Sensacional! Essa foi a Josi, que hoje veio aqui conversar com a gente. Ela que é de São Bernardo do Campo, do bairro do Capelinha, no Riacho Grande. E tem uma história de vida linda. Eu acho que a gente precisava de mais horas com ela aqui para ela contar tudo o que ela já fez. Mas, Josi, muito obrigado mesmo por ter vindo. E você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado também desse papel social, desse olhar social do cuidar de pessoas. Espero que você tenha sido despertado, ou melhor, despertada também para fazer a diferença. Seja parte do movimento do bem, seja parte dessa corrente do bem. Entre em contato conosco se você hoje quer fazer algo diferente, porque o nosso movimento está aí acontecendo. E muito obrigado de verdade por você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe, leve essa mensagem para mais pessoas, porque vai dar tudo certo. Seja inspiração para alguém hoje e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!